Vamos aproveitar que estamos unidos pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, que possamos verticalizar, rogando a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, esse mestre querido, esse modelo e guia, para que nós possamos introjetar os conhecimentos que temos buscado e transformar o homem velho num homem novo. Que a tua paz e teu amor, que por horas já sentimos penetrar em nossos corações, que nós possamos levar essa paz, esse amor, através dos nossos pensamentos, a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distanciados das verdades que podem nos libertar. Obrigada a tudo, por tudo, Senhor, e que essa paz continue entre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. O primeiro tema dessa noite é reconciliação. Reconciliai com os vossos inimigos enquanto estais a caminho. Reconciliação, a palavra repetição, né? Conciliar-se novamente. Nós somos filhos de Deus, filhos do amor, e por essa razão a gente tem que se conciliar com todos nós temos que fazer a nossa reconciliação, ou estarmos juntos, ou trabalharmos. A gente precisa se reconciliar, porque nós somos filhos de Deus, filhos do amor, e por essa razão nós temos que nos amar. Então, mais cedo ou mais tarde, o que a gente não quis fazer agora, ou o que a gente não quiser fazer agora, a gente vai ter que fazer futuramente. Então, é melhor que a gente procure, de uma certa forma, aqueles que estão no nosso caminho. Se a gente tem, por exemplo, hoje alguma diferença, que a gente possa quebrar essa diferença. Edith, já estou na aula. Depois eu falo com você, mas a gente já está na aula. Desculpem. Então, a gente procurar se reconciliar, porque por sermos filhos de Deus e filhos do amor, a nossa finalidade última é também estar mergulhado e vivenciar dentro da lei de amor. Então, que a gente possa ir fazendo alguma coisa por aqueles que nós temos diferença. Se a gente não puder fazer tudo, mas que a gente possa fazer o máximo que a gente der conta. Então, vamos lá. Provação. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Ora, a gente passa por um processo provacional, ora a gente passa por processos expiatórios, e ora a gente passa por provas e expiações, que é momento da nossa vida que é assim. Então, que a gente se prepare para esses momentos. Então, vamos lá, o caso Odila, lembra? Que ela está fazendo de tudo para se reconciliar com quem? Com Zulmira. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Se fosse fácil, ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa, que também é espírita, eu falei assim, a gente teria uma vida só. E numa vida só a gente resolvia, porque era fácil, a gente equacionava tudo, pronto, já estava tudo certo. Só precisava saber o que tinha que fazer, ia lá, fazer tudo certinho, sem nenhum problema. Nossa vida não é assim. Vimos que Odília tremeu um instante, lembra que ela tem muito ciúme do marido. E o nosso amor, como diz o espírito Lázaro, no início era somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados, sensação, e quanto mais instruídos e depurados, eles são sentimentos. A gente ainda oscila entre o amor instintivo, algumas vezes, e entre o amor condicional, que é o amor de sensações. E há momentos na nossa vida, olha que coisa interessante, há momentos em nossa vida que a gente já experimenta e bastante o amor sem condição, mas ainda não é uma temática constante na nossa vida, é uma construção que nós estamos fazendo. Então a gente precisa ter paciência. Então Odila tremeu, e a gente, em muitas situações, a gente treme também, né? Ao ele observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Aí ela pensou assim, vou ficar de escanteio. Mas não é assim, a gente foi criado por Deus para amar, então a gente um dia vai conseguir amar de uma forma geral, todos, né? De uma forma indistinta. Até lá a gente vai saber como. Já teve gente que me perguntou como é que vai ser esse negócio quando a gente amar todo mundo, né? Tipo assim, é como se a mulher tivesse vários maridos e o homem várias esposas. Não, o amor da gente vai sublimar, vai ser outra coisa, né? É inconcebível a gente compreender isso quando a gente olha por esse ângulo, né? Mas o amor vai sublimar. Então é para lá que a gente tem que caminhar.
Deixa eu ver onde eu estou. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino e, mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. Quando a gente morre, a gente carrega para lá todas as virtudes e defeitos que a gente tem. Então, a gente não fica santificado porque a gente está do outro lado. Se a gente é ciumento, a gente vai com essa carga para trabalhar. Se a gente é possessivo, a gente vai com isso ainda dentro da gente. Por isso que é bom já ir transformando agora. No fundo, não podia sentir de imediato, né, porque isso é uma ilusão, no fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Nini, como é que a gente faz para sublimar o sexo? Eu virei e falei assim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Você está querendo botar a carruagem na frente dos bois? Não tem receita. Não tem receita. É um dia de cada vez. Você vai fazendo uma coisa aqui, vai fazendo uma coisa ali. Quando você vê, o seu amor já está mais sublimado do que ele já teve. Ele não está no ponto ideal. Mas ele vai sublimando com o tempo. Mas até lá a gente tem que ter paciência com a gente também. Assim como a gente tem que exercer a misericórdia com os outros, a gente tem que exercer a misericórdia para com a gente, né? Eu me recordo que num período da minha vida, eu estava passando uma provação muito difícil, e eu abri o evangelho e caía, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Eu falei assim, meu Deus, mas com quem que eu tenho que ter misericórdia? Aí, como toda hora eu abri o evangelho, caía em algum capítulo dos bem-aventurados misericórdios, eu falei assim, esse evangelho está viciado. Eu vou lá na outra estante pegar o outro evangelho, porque esse daqui eu não consigo saber com quem eu tenho misericórdia. Fui lá no outro evangelho, na outra estante, peguei o outro evangelho, abri aonde caiu bem-aventurados, misericordiosos. Aí a espiritualidade deve ter visto, coitada, por mais que se esforce, não consegue. Aí eu falei assim, mas com quem que eu tenho que ter a misericórdia? Aí a voz veio assim, não é com você, não é com o outro, é com você que você está esquecendo de ter. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que pretensão. Eu pensei assim, eu não tenho nem comigo, estou querendo ter com os outros. Eu virei e falei assim, muito obrigada, agradeci a espiritualidade e comecei a trabalhar de forma diferente. E aí, quando eu consegui começar a me reajustar dentro dessa questão da misericórdia, de entender o que, que eu posso, o que, que eu não posso, o que, que eu preciso fazer, aí eu fui me libertando. O evangelho, vocês acreditam que ele parou de cair no bem-aventurados misericordiosos? Ele não estava viciado. Viciada estava eu em achar que eu era muito superior e que eu tinha que ter misericórdia com alguém, né? Sem ter comigo ainda, sem ter aprendido a lição e ter bagagem suficiente para poder dar, porque só posso dar daquilo que tenho, né? E se eu não tinha, como eu ia ofertar? Então, é a espiritualidade tendo a misericórdia com a gente, né? Quando viu que eu não ia de jeito nenhum, aí falou assim, eu vou ajudar ela, coitada, porque ela não vai de jeito nenhum, tá difícil para ela. Mas eu estava com boa vontade. E aí, eles viram isso, que eu estava com boa vontade, gente, eu só estava com dificuldade. Acompanhamento, que é o que a Odila está precisando, não é? Lembra, todos aqui lembram da parábola do bom samaritano? Quero crer que sim, todos lembram, é uma parábola tão falada, não é? Depois que o samaritano ajuda o ferido na beira da estrada, o que, que ele faz? Ele vai até uma hospedaria, não é assim? Dá duas moedas, né? Pedindo que ajude aquele homem até ele poder voltar novamente. Se excedesse aquela quantia, quando ele voltasse, que ele retornasse, ele pagava o que tivesse excedido, não é? O nome disso é acompanhamento, porque fazer caridade e não acompanhar é uma coisa muito negativa. Por quê? Quando a gente está em processo de mudança, a gente fica oscilando, já viu? A gente, não, agora eu vou. Aí daqui a pouco bate um pessimismo, a gente acha que não está muito dentro do caminho, a gente fica achando que é melhor recuar, a gente fica com dúvidas, não é? Aí vem alguém e fala tudo de novo para a gente, é verdade. Aí a gente se reforça, a gente arranja energia de novo e segue dentro daquele caminho que é novo, não é? Então, ajudar é muito importante, mas tem que acompanhar, porque a pessoa está é um processo novo para ela. Então, ela ainda tem dificuldade, ela não tem certeza. De vez em quando ela acha que ela saiu do caminho, de vez em quando ela acha que não está fazendo certo, ou de vez em quando ela acha que não vale a pena. Aí, se ela ouve de novo as palavras, ela fala assim, é mesmo, então vamos seguindo que o negócio é por aí. Então,
ensina ali para a gente que a caridade precisa de acompanhamento, não é só o primeiro dia a gente bota remédio na ferida, ajuda, oferece a verdade que liberta, esclarece, e depois larga a pessoa para lá. Ela que se vire com aquele monte de conhecimento, aquele monte de coisa que ela recebeu, ela que bote agora para frente de qualquer maneira. Não é assim, gente. Aí falta misericórdia, o acompanhamento. Anotando-lhe a queda de forças, porque a Odila deu uma quedazinha, novamente ela já ia cair nas armadilhas do ciúme, né? O que fez a irmã Clara, né? Naquela sacação, naquela visão dela, entendendo que o que é novo para a gente ainda fica capengando, ela beirou-se dela e falou maternalmente para Zulmira, para Odila: prossigamos firmes. Todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor a ti mesma. Não esmorreças, ajuda-te. A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. Então, reforça para ela os princípios que ela agora estava disposta para viver. Mas é preciso que a gente escute a mesma coisa várias vezes, até aquilo entrar, ficar, e depois a gente vai que é uma beleza. Aí a gente não tem mais dúvida. Mas no início é assim, né? Estou mudando, não conheço esse terreno, será que eu estou no caminho, será que eu não estou? Ah, eu estou me achando fraca, será que eu não... Entendeu? Aí vem alguém e fala de novo a mesma coisa que já falou para você, e você fala assim, não, é mesmo, eu estou no caminho, puxa, que legal, vou mudar, né? E era isso que a Odila está precisando, e a Clara já sabia que deixar um vício que está muito enraizado dentro da gente, de um dia para a noite, é mentira, é falso, não sai assim de uma vez só, não. É preciso muito esforço, muita vontade para ir tirando aquilo ali. E não pode tirar tudo de uma vez só, porque senão se a gente se fere. Imagina um vasinho de planta, que você abandonou ele lá, para quem gosta de planta, e a Edilene sabe disso, e outras pessoas aqui eu sei que gostam também, ele enche de mato durante um grande período, aí aquele mato vai enraizando, né? Se eu pegar naquele vasinho, enfiar a mão no mato e puxar de uma vez só, o que vai acontecer? Vai vir a planta e tudo, né? Então não pode ser assim. Tem que ser artesanal o trabalho, né? Uma coisinha de cada vez para a gente não estragar a plantinha. Assim é com a gente também. É um passo a cada dia. Quando a gente viu, depois do primeiro passo, a gente deu 2, 3, 4, 5, daqui a pouco a gente está em 1000 passos, pronto, a gente alcançou. É assim a vida, né? E assim também é com a Odila, é assim também é com todos nós. Reconciliação de Odila de Amaro. Vamos lá, hein? Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. E aí a gente fica pensando da abrangência das reconciliações que precisam aí. Será que é só da Odila? Ou será que é Amaro também? Porque Amaro falou assim, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgas, seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida desde a morte de Júlio. Notei que do tórax de Amaro emanava, né, isso já eu devia ter colocado um parágrafo ali, notei no tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada, né, porque a cor do chakra cardíaco, que era de lá que estava emanando essa luz, ora é mais rosado, ora é mais verde, eu não sei se vocês sabem disso, ora prateado. Então, a luz verde prateada que envolve o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. Então, começou a brilhar dentro dela uma nova perspectiva também, porque o amor tem essa função dentro de nós, de nos transformar. O ódio gera ódio e destruição, né? Assim, o ódio só traz destruição, e o amor? O amor só traz construção. Então, a hora que a gente cede, que a gente toma uma postura amorosa diante do outro, que é amoroso em relação ao outro, não é fazer o que o outro quer, mas é aquilo que precisa ser feito, mas ser feito com amor, com carinho, com firmeza, ele vai despertar mudança nas outras pessoas, né? Então, vocês aí que estão implantando em casa, que têm os seus companheiros e as suas companheiras, faz assim quando tiver que mudar, olha só, falar alguma coisa, benzinho, ou amorzinho, olha só, você fez isso aqui de novo, vamos ver se a gente consegue fazer diferente daqui para frente. Lembra disso? A aspereza não vai mudar. Mas as palavras de verdade, não falar isso com cinismo, né? com, com desdém, né? No deboche, né? Mas falar de coração, a vida começa a mudar. É só a gente começar a experimentar as novas formas de falar. Que a gente viu até com a irmã Clara,
que as palavras têm poder, não é? Que a gente viu com ela. Então, a gente precisa usar o poder das nossas palavras também para mudar, para nos modificarmos e ajudarmos o outro nesse processo. Eu botei ali auto-perdão, porque, na verdade, ninguém nos magoa ou nos fere. Mas, na verdade, somos nós que abrimos as portas e deixamos as pessoas entrarem, porque a gente tem outros interesses e a gente acha que se a pessoa entrar na nossa vida, ela vai fazer aquilo que nós deveríamos ter feito ou que deveríamos fazer. Então, no fundo, as situações de rancor que se fez entre duas pessoas, de conflitos, né, que culminou num rancor, numa antipatia, numa raiva, num ódio, numa mágoa, enfim, é porque a gente não soube dar limites. Amar é também saber dar limites. Quando Jesus nos lembrou que reforçou o primeiro de todos os mandamentos, complementando-o, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas era o primeiro, mas que a gente deveria amar também o próximo como a si mesmo, ele mostrou que há limites no amor. Porque aquela pessoa que não se ama, como é que ela vai dar amor para os outros, eu pergunto? Ninguém pode dar, lembra da misericórdia que eu falei? Como eu podia dar misericórdia para alguém se eu ainda nem tinha usado ou desenvolvido isso para comigo? Né? Só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho dentro de mim, é uma vaidade achar que eu estou dando alguma coisa. E que a gente saia dessa ilusão, dessa vaidade. Então, é da mesma forma, né? É da mesma forma, assim, amar é dar limites. Não é tudo que o outro quer que nós vamos fazer, até porque tem coisas que para a gente ainda tem limites, e a gente tem que saber respeitar isso. Se o nosso amor ainda é de condição, imagina como tem limites ainda dentro de nós para amar e para amar o outro e até mesmo para se amar, na realidade. Então, a gente tem que entender que toda situação que requer perdão acaba no auto-perdão. Então, começa lá. Entretanto, a imagem de Júlio não me saía da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. É Odila, né? Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Lá no fundo, por que ela trazia o remorso? Porque no fundo, ela queria facilitar, ela queria mais que ele morresse. Mas até que ponto essa responsabilidade é 100% dela? Não que eu estou tirando a responsabilidade de alguém deixar uma criança sozinha na praia à mercê, não é isso que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, o menino Júlio tinha culpa no cartório, que facilitou o processo dele. Isso ela vai responder. Ela vai responder por isso, não tem jeito. Ela vai responder. Porque a gente tem que entender que a lei de causa e efeito, ela tem atenuantes, mas ela tem as responsabilidades que nós temos que adquirir para nos quitarmos para com a lei e, ao mesmo tempo, podermos viver dentro da lei, né? E merecer a sua própria proteção. Então, entenda, ela tem que sair de dentro dessa culpa que ela sente e começar agora a sentir o quê? Sentir arrependimento, ela já sente, transforma a culpa em arrependimento, segue com a cabeça erguida, espiando para depois poder verdadeiramente reparar o mal, que a gente vai ver isso ainda nesse livro. Agora, ficar imerso em culpa a vida inteira, fica trancafiado e não resolve nada. Tem que parar com o auto-chicote a auto-vitimização, a vitimização e o chicote. E seguir, né? Eu não sei aqui se alguém deixou alguma coisa no chat. Eu não sei o que você queria falar, Rosane. Tem que se perdoar, isso mesmo. A gente tem que se perdoar, não significa que a gente está isento da responsabilidade, mas entender que errou, precisa se responsabilizar, fazer as devidas correções, assumir essas correções, sabendo que no início elas vão ser dolorosas, é claro, porque o vício do erro ainda está dentro de nós, mas seguir o caminho. Tem libertação para todos, tem remédio para todos os nossos males, todos. Deus é um onisciente, portanto, tem remédio para todos os males na sua lei. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar procurando a vitória. É isso aí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não adianta ficar a vida inteira se lastimando. Vai construir uma nova vida.
E aí o amor, que é o alimento da alma, lembra que a gente falou? Só o amor pode construir. O ódio, a raiva sempre vai promover destruição. A vingança sempre vai promover destruição. Se a gente quer uma vida diferente, tem que tentar fazer diferente. E o diferente é amar, é amar. Tentos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Lembra que ela se encontrou com a mãe, teve toda aquela coisa boa, né? Vendo a mãezinha, né? Ela voltou ao aposento, mas ela estava em corpo, desculpa, ainda é um minuto antes. Ela estava voltando para o corpo quando ela vê a mãe, lembra? Vendo a mãezinha, correu abraçá-la, fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. Enfim, enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, disse o Dion. Né? Então, houve um encontro espiritual entre mãe e filha. É o amor, né? E aí, as súplicas de mãe, olha que bacana. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sobre a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação. Aqui não é Zulmira, tá? Depois eu corrijo o slide. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus nos reúne, não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Então não adianta a gente rezar, né? Não ouvides a prece, não esqueça a prece, querida, mas a súplica que não age não pode, a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Então não adianta só a gente suplicar se a gente não faz nada depois da súplica. Senhor, me ajude nisso, mas o que você está fazendo? A tua parte nisso que você está pedindo. Senhor, me ajude a ter emprego. Mas não vai, não abre o jornal para procurar um anúncio de emprego, não vai numa firma entregar um currículo. Então você está querendo que Deus vá lá e faça toda a tua parte e a dele, não é assim? Então é assim, aí eu acho que aí está errado, depois a gente tem que, eu vou corrigir aqui a Odila, né? Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Então, que a gente possa ser uma flor, mas uma flor perfumosa, que aonde a gente passar, a gente vai deixar o nosso perfume, a nossa presença agradável na vida daqueles que estão ali ao redor. Trabalho que edifica. O trabalho pode sempre edificar. O trabalho no bem, né? Que tem gente que trabalha para fazer o mal, infelizmente. Né? Mas o trabalho no bem sempre edifica. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus, do santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Que de boa intenção, gente, diz o ditado popular que o inferno está cheio, não é? Mas tem que ter ações, não é só intenções. Movimenta-te no trabalho, encorajador da harmonia. Seu anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faz o melhor. Então, às vezes, são coisas pequenas, não é? Uma flor que a gente recebe. Às vezes, a gente, aquele dia, está surumbático, macambuzo, recebe uma flor, pronto. Vem a alegria de novo, renovando o nosso coração. Às vezes é alguém que nos ajuda numa simples tarefa do dia a dia, uma tarefa de casa, ajuda a guardar, fazer alguma coisa, pronto, aquele dia a gente estava tão cansado, só da pessoa ter ajudado aquilo ali já refez a nossa energia e lembrou a gente que a gente não está sozinho, não é bom isso? São coisas pequenininhas, a gente quer fazer trabalhos, como é que se diz que o pessoal fala faraônicos, né? Obras colossais como as pirâmides, né? Mas não precisa, são coisas simples. Passar uma vassoura na casa, arrumar uma coisa que está fora do lugar, consertar uma coisinha pequena que quebrou. Às vezes aquilo é o suficiente para você falar assim, alguém está comigo mesmo, de verdade, nessa luta. Não é? Coisa simples, mas que renova a gente por dentro. A gente está esquecendo da simplicidade da vida, a gente está querendo complicar muito as coisas. O amor,
ele se manifesta nas coisas pequenas e singelas do dia a dia. Porque são essas coisas pequeninas que mostram o quanto que as pessoas têm atenção para conosco, não nas coisas grandes. Então, que a gente não esqueça dessas singelezas. A Márcia está falando, muito bom ouvir isso, eu também preciso ouvir. Não é à toa que a gente fala, Márcia, a gente fala para escutar. Por isso que a gente é orador e instrutor, porque a gente precisa aprender, então tem que repetir muito para aprender. Não é à toa que Deus coloca a gente em determinados lugares. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, os lugares que a gente ocupa. Sem reclamação, só agradecimento, né? Então, são essas coisinhas pequenas que faz da nossa vida, que faz dar significado à nossa vida, né? Não são as coisas, não são as obras faraônicas, né? E aí o processo da reconciliação continua, porque esse processo é dinâmico, né? É de alma para alma, ou de alma para almas, às vezes, né? De muitas almas, né? Pobre senhora suspirou, reconfortada e aduziu. Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor, resumira falando, né? E sem ela saber, ela pronunciou uma grande verdade. Zulmira, que até então era uma perseguidora, agora se tornou o gênio protetor daquela família. É o mesmo trabalho, é a mesma energia, só que agora foi convertida para o bem. Então ela promove. Antes ela estava convertida no mal, ela destruía, mas agora a mesma energia está promovendo todos, inclusive a própria Odila. É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência, diz a Zulmira. Bem, bem inspirada, né? Aquele testemunho de gratidão partindo com a melhor espontaneidade da mulher, considerada até então por inimiga, tocou o recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre reconhecimento e regozijo. Um ato de verdadeira bondade da Odila. Olha quanta coisa fez ali, que ela recebeu imediatamente de volta a bondade toda e o amor todo que ela estava direcionando. É a lei de ação e de reação. E a gente ainda duvida disso, né? Ainda duvida que ser bom vale a pena. Não vale a pena só porque vai receber em troca, não, porque ser bom é bom para a gente, né? Independente se a gente vai receber alguma coisa externamente ou não, ser bom vale a pena, né? Essa deve ser a nossa consciência maior. Não fazer por barganha, né?